Olá, me chamo Ruth, faço parte do CID e somos uma empresa que ensina os pais a ensinarem os filhos. Hoje eu estou aqui com Julie, coordenadora pedagógica do CID, e vamos falar sobre os marcos do desenvolvimento infantil. Oi, Ruth. Oi, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento do bebê, de 0 a 1 ano de idade. Vamos conversar? Vamos, tô ansiosa. É interessante a gente entender, primeiro, que esse bebezinho acabou de nascer, né? Ele chegou no mundo, dentro da barriga da sua mãe, ele estava tendo apenas estímulos auditivos, né? Desde o primeiro trimestre intrauterino, ele consegue ouvir os sons, né? A voz da sua mãe, a voz do seu pai. E agora, quando ele nasceu, ele vai começar a ter estímulos visuais, os cheiros, as texturas. Então, um simples banho, Ruth, pode se transformar num grande aprendizado para esse bebê. Porque ali ele vai estar sentindo a temperatura da água, que vai estar mais morninha. Quando ele sair, ele vai estar sentindo um frio. Aí a mamãe enrola na toalha, ele já vai estar sentindo também a textura daquela toalha, os movimentos que são feitos na troca de fralda. Então, tudo isso para esse bebê é um aprendizado importante. Ju, então vamos dividir por marcos de desenvolvimento para que a gente entenda o que acontece em cada faixa. Vamos dizer, de 0 a 3 meses, de 3 a 6... Pronto, combinado. Então, assim fica melhor, né? Porque são tantas coisas que eles aprendem, realmente. São saltos, né? Nessa época, cada mês é um salto muito grande. Exatamente. Então, nessa faixa etária de 0 a 1 ano, é tanta coisa que eles aprendem que realmente, se a gente for particionar, vai ficar melhor de entender. Então, de 0 a 3 meses, aquele recém-nascido chegou na nossa casa e ele estava ali, 9 meses dentro da barriga da sua mamãe, e tudo que ele vai aprender é novo, né? Desde das texturas, desde a toalha que ele vai se enrolar ali, até o cheiro da sua mamãe, o cheiro da sua casa. E aí são vários marcos que esse bebê ele vai desenvolver. Primeiro, tem o reflexo palmar, que é quando a gente coloca a mão, o dedinho assim na mão do recém-nascido, ele fecha a mão automaticamente. Ele também começa a emitir alguns sons e tem também a sua percepção visual, que vai começar a ser desenvolvida. Ru, você sabia que quando um bebê nasce, ele não nasce enxergando tudo? Eu sabia, por conta da minha sobrinha. Uhum. E aí, foi uma descoberta para mim. Como assim uma criança, ela nasceu, ela não tá vendo? É uma visão meio turva, né? E aí, com o tempo, ela vai adquirindo aí a visualização. Isso, exatamente. Então, quando esse recém-nascido nasce, quando esse recém-nascido começa a ter contato, né, visual, ele não enxerga tudo de forma clara. Ele começa a enxergar primeiro em preto e branco, depois vai apresentando algumas cores e somente depois é que ele começa a ver tudo nitidamente. Então, por isso que é muito importante que a gente fale com esse bebê de uma forma com que ele consiga nos enxergar. Então, a gente precisa falar com o bebê bem de pertinho, bem de perto mesmo. Certo. Então, vamos lá. O que é que uma mãe, depois que ela sabe o marco do seu filho, ela deve estar se perguntando assim, o que é que eu posso fazer, né? Eu devo estimular ele de que maneira? Porque é uma ansiedade muito grande que dá nessa fase, né? O bebê não faz nada e aí eu fico... Tem algum jeito de eu estimular ele? Com certeza. Primeiro, a gente precisa conversar. Lembra que eu falei que tudo é novo. Então, a gente precisa conversar com a criança de maneira clara. Não usar aquela vozinha manhês, né? Que a gente chama, que é... não falar claramente, descrever os objetos que estão à sua volta, descrever os momentos que aquela criança vai ter. Perfeito. Vamos tomar banho, agora nós vamos dormir, porque quando a gente faz isso, a gente oferece para a criança que ela entenda como a nossa linguagem funciona. Ela ainda não sabe como falar, mas ela está escutando. A gente também, como eu falei, fala bem de pertinho dela. A gente pode oferecer móveis, objetos pendurados para que ela
treine o seu olhar, essa percepção visual. A gente pode botar esse bebezinho assim depois de um mês, né? Quando ele já tiver mais um pouco de resistência, a gente já pode colocar ele virado de barriga para baixo, para que ele vá exercitando a firmeza do seu corpinho. A gente oferece para ele muita música, um ambiente seguro e muito musical. Os bebês amam isso, é muito bom para o seu desenvolvimento. Eu ia perguntar isso, se você já faz tipo leitura em voz alta, se estimula os sons nessa faixa etária, era uma dúvida que eu tinha. Exatamente, então, pode estimular. Então o bebê é bom, né? Muito bom. Colo para bebê nessa idade é maravilhoso. E aí entrando na faixa dos 3 aos 6, quais são os marcos? Isso. Então, quando essa criança ela faz 3 meses, ela já começa a tentar, né, direcionar o seu corpo. Então, ela já tenta rolar, ela já tenta fazer a busca ativa dos objetos. Lembra que a gente estava colocando ela de barriga para baixo, né? Agora, quando ela tinha de 0 a 3 meses, agora ela começa a rastejar para buscar aqueles objetos que estão ali mais ao seu alcance. Ela começa também a fazer alguns sons, alguns barulhinhos, ela sorri espontaneamente, sem ser aquele sorriso de reflexo, e ela também leva os objetos à boca. Então, são vários marcos também que ela alcança aí nessa faixa etária. É aquela fase que a casa tem que estar sempre limpa, né? Isso. Que você endoida, porque tudo leva pra boca. Exatamente. Nesse momento, como ela desenvolve essa parte de explorar mais o ambiente, porque ela começa a se rastejar, então... Tipo, ela tá mais esperta. Mais esperta. Ela consegue agora já enxergar coisas que ela não enxergava. Isso. Ela já interage, então faz com que ela fique mais curiosa, né? Exatamente. Então, antes você falava com ela, mas ela não emitia muita reação. Então, agora ela já começa a dar uns sorrisinhos, a fazer uns barulhinhos. Então, novamente, continuar fazendo música, leitura, contar história, fazer careta, olhando para a criança, para que ela possa desenvolver, né, essa percepção. Então você já pode dar também brinquedinhos, né? E chocalho é muito bom, né? Porque como ela já consegue, ela faz o movimento. Observe, os movimentos do nosso corpo, eles são progressivos. Então, lembra do reflexo palmar? Sim. Ela faz o reflexo palmar, agora ela já consegue levar o objeto à boca. Então, você já pode dar um elemento para que ela segure e faça esse movimento, né? Então, essa é a primeira fase antes da introdução alimentar. Legal. Então, quando ela começa a fazer isso, aí você já vê, olha só, a criança já está se preparando para os seus 6 meses. Normalmente, vamos dizer assim, ela está avisando que isso. Cresceu, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Exatamente. Agora ela pode começar aí essa nova fase isso. Que, se não me engano, é com 6 meses que ela senta e aí por isso ela pode se alimentar. Isso é muito importante, porque a introdução alimentar, ela é direcionada para os 6 meses, justamente porque é a fase que a criança já tem condições de sentar. Ela já, mesmo com apoio, ou ela ainda não senta sozinha, mas assim, se a mamãe colocar na cadeirinha, né, ela já consegue ficar nessa posição. Porque, veja, o mastigar, né, o engolir, ele precisa que o nosso corpo esteja reto. Então, se o bebezinho engole e ali está meio deitado, meio inclinado, há um engasgar, né? Muito grande de engasgo. Então, a forma correta da gente começar a introdução alimentar é por isso que ela deve começar nessa fase de 6 a 9 meses. E acontece muito, né? De a criança se engasgar porque, enfim, tá ali testando. Isso. É o primeiro contato dela com a comida. Isso, porque ela estava ali só mamando, né? Então, essa parte de deglutir realmente precisa ser aprendida. Então, quando a gente chega nessa fase, né? Passamos esse primeiro trimestre, segundo trimestre, agora a gente vai entrar nesse terceiro trimestre. Então, essa criança, ela já alcança os objetos que ela já aprendeu, ela já leva esses objetos à boca e ela agora já está na posição de sentar. Então, aí a gente começa realmente a introdução alimentar. E não somente ela faz isso, como ela já rola, ela já tenta se apoiar para ficar em pé, sabe? Assim, ela se segura em alguns lugares para tentar
fazer outros movimentos. Ela grita e ri muito, né? Aqueles vídeos que a gente vê na internet. Aqueles vídeos que a gente vê na internet, né? De gargalhada de bebê. Nessa faixa etária, eles são muito presentes. E aí, o que é que a gente vai fazer, né, com esse bebezinho de 6 a 9 meses? Além da gente oferecer aquele ambiente seguro para que ele explore, né, para que ele tenha esse contato com os objetos que estão ao seu alcance, a gente pode usar a própria alimentação, Ru, como forma de aprendizado. Porque nessa fase, quando chegar lá perto dos 9 meses, ele vai desenvolver o movimento de pinça. O movimento de pinça, ele vai ser usado depois para a criança pegar no lápis. Então, quando a gente exercita o movimento de pinça, né, com a criança pegando aqueles pedacinhos de melão, de melancia, então, quando ele tiver 2 anos, ele vai conseguir pegar no lápis, você entende? Então, a gente, dentro dessa faixa etária, a gente pode oferecer os próprios ambientes de uso comum, o dia a dia da criança como aprendizado. Então, a hora de se alimentar, se a gente oferece todas as refeições com a criança sentada, concentrada, não andando pela casa, mas ali, focada naquela atividade, a criança vai fazer pelo menos 4 refeições por dia. Então, ela vai ter 4 momentos de atenção focada no dia, sabe? E também vai ter essa questão agora que ela já vai prestar mais atenção nas coisas. Então, você também pode ler mais com ela, né? Apresentar os livrinhos, apesar de que a atenção, acho que dessa criança é muito curta ainda, né? Muito pequena, né? A gente precisa se lembrar que a atenção de uma criança, ela vai de 3 a 5 minutos por faixa, por idade da criança. Então, nessa idade, ela ainda não tem muito tempo de atenção focada, mas só dela se alimentar sozinha, tentando pegar os alimentos, ela já vai estar exercitando essa atenção. Legal. E é interessante também que nessa faixa etária ele também começa a tentar imitar a gente em alguns momentos. Então, é uma boa oportunidade de fazer cantigas, de fazer gestos, né, de cantar com a criança, de mãos para cima, mãos para baixo, porque ela vai observando aquele seu movimento e tenta também fazer esse movimento junto com você. Perfeito. E, por último, de 9 a 12. De 9 a 12. Aí, de 9 a 12, a gente tem uma criança que já balbucia algumas palavrinhas, mamã, papá. Ele pega já, com certeza, os objetos fazendo esse movimento de pinça. Senta-se sem ajuda. Já tem aí uma parte da autonomia. Todo autônomo. Todo autônomo. E começa ali a dar os seus primeiros passos, né? Então, nessa fase, a gente consegue ver ainda a criança progredindo ainda mais para a sua autonomia. E outra coisa, esse negócio aí de andar é um ponto aí que todo mundo fica, e tem a idade certa, assim, de andar? Porque tem bebê que 10 meses está andando. Uhum. Tem bebê que tem mais de 1 ano e ainda não andou. E isso é uma angústia muito grande, né? Para os pais. Fez 1 ano e não andou. É para desesperar? Pois é, Ru. A gente precisa observar uma coisa importante em relação aos marcos do desenvolvimento. Os marcos de desenvolvimento, eles foram feitos não para a gente pressionar a criança a alcançar aqueles marcos, mas para que a gente observe se o seu desenvolvimento está de acordo com o esperado. Mas esses marcos, eles não são obrigatórios, eles têm uma margem. Então, por exemplo, a criança vai andar entre, 9 meses até 1 ano e 4 meses, né? Cada criança vai ter seu desenvolvimento. Aí, se essa criança fez 1 ano e 10 meses e ainda não começou a andar, aí a gente deve, começar a se preocupar. Mas essa caminhada, essa marcha, ela vai ser feita progressivamente. Então, ela vai primeiro engatinhar, depois ela vai se apoiar, depois ela começa a andar segurando nos objetos. Então, a própria família vai verificar, observar esse progresso. Então, se a criança, naquela fase que ela deveria estar engatinhando, ela não engateia, ou ela não se segura em nenhum lugar, ou ela não se apoia, aí, de fato, a gente precisa acompanhar, observar e, se preciso, procurar um profissional para que possa ajudar, porque existem algumas questões, né, algumas condições que são observadas logo quando a criança é pequenininha.
E se a gente observar e levar para que seja feito o acompanhamento de forma rápida, essa criança ela vai se desenvolver também. Mas isso não é motivo de desespero, né? Eu ia dizer isso, eu acho que é tão importante a gente trazer esses temas, sabe? Porque às vezes é uma pressão, é uma ansiedade até, muitas vezes de uma mãe de primeira viagem, e a gente fica assim, realmente perdido, né? Isso. E o importante, na verdade, é que você estimule seu bebê, né? A ser saudável, a comer bem, a dormir bem. Isso. Estabelecer uma rotina e meio que ter um pouco de calma, que as coisas vão se adequando e que cada criança, né? Isso vai ter a sua individualidade e particularidade, o seu tempo. Por exemplo, eu vejo muito isso com minha cunhada. Ela tem, eu tenho 2 sobrinhas. Então, uma andou, né? Super rápido, comeu, a outra fez 6 meses e ainda não tinha sentado. Então não era hora dela comer. Isso, exatamente. Então cada criança vai ter sua história, né? Exatamente. A criança só vai chegar naquela fase quando o corpo estiver pronto para aquilo. Veja só. Quando a criança vai andar, os músculos, os ossos do corpo dela precisam estar prontos para aquilo. Então, se essa criança, ela é forçada, sei lá, a gente pega aquela criança de 6 meses e coloca no andar já, para que ela consiga andar mais rápido, por exemplo. Mas aquele músculo, aqueles ossos, eles ainda não estão prontos para se segurar. Então, aquela criança, ela pode ter uma questão motora, assim, ela pode desenvolver alguma fragilidade nas suas pernas por causa dessa nossa pressão. Então, é muito importante essa sua fala, porque a gente precisa realmente respeitar que aquela criança, ela tem a sua individualidade. Esses marcos, eles foram feitos para que a gente observe. Perfeito. Eles não são obrigatórios, eles não são, se a criança não aprender, se ela não andar, se ela não fizer, eu vou me desesperar. Eu vou observar. Eles são marcos de observação. Perfeito, Ju. E agora, pra gente ir finalizando, eu queria que você fizesse aí um resumo, né, do que ficou, o que é que você queria deixar como mensagem final dessa conversa aí tão importante. Eu queria lembrar que as crianças, né, esses bebezinhos de 0 a 1 ano, eles precisam ser acolhidos. É a primeira ação que nós devemos ter como pais. E nesse primeiro ano de vida deles, a gente observá-los, amá-los e apresentá-los o mundo à sua volta, né? Descrever os objetos, levar ele a um parque, levar ele para que ele veja os sons ao seu redor, conversar com ele de maneira clara e concisa. E com certeza essa vai ser a nossa principal atividade com esses bebês. Perfeito, Ju. Então, para finalizar, eu queria deixar aqui o nosso muito obrigada, né, pela presença aí de vocês. Não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube e também nos seguir nas nossas redes sociais, @SomosCid. E nós vamos continuar com esse assunto, desenvolvimento infantil de 1 a 2 anos, no próximo vídeo. Então, fica por aqui. É isso. Obrigada. Tchau, tchau.